projeto de filme, o Clandestina, a partir do meu filme anterior, O Parto Sem Dor, que era em torno da médica obstetra, Cezina Bermudes, e que teve um processo muito diferente deste filme. E a Cezina Bermudes foi uma médica obstetra, uma resistente antifascista, que ajudou muitas mulheres grávidas na clandestinidade. Eu não conseguia chegar muito perto, digamos, destas narrativas da clandestinidade. Parecia que alguma coisa ainda continuava a ser clandestino, em termos daquilo que era o discurso e o que era, de facto, a partilha dessa experiência. Então, quando eu encontro esta narrativa, este livro, não é? É um livro que foi publicado em 2018, Memórias de uma Falsificadora, já com a Margarida Garrinha com cerca de 80 anos, isso acho que é uma coisa muito emblemática, não é? E quando eu chego a este livro, de facto eu encontro uma narrativa muito pujante, cheia de dilemas sobre a experiência da clandestinidade, escrita por uma mulher, isso para mim também era bastante importante, e com outro traço que era de uma forma que eu já tinha trazido também do projeto anterior, que era a questão da criança. Ou seja, tinha a ver com a questão da maternidade, a forma como estas experiências da clandestinidade foram atravessadas pela experiência da maternidade. E aqui a Margarida narrava, de facto, essa experiência de ter entrado na clandestinidade com uma filha de 2 anos, a qual teve que se separar quando fez 5 anos, que era a idade em que as crianças tinham que entrar na escola, e por isso não se podiam muitas vezes manter nas casas clandestinas, porque eram, digamos, alvo de suspeita, não é? E depois também ter toda uma gravidez da clandestinidade, uma segunda filha na clandestinidade, e a forma como nesta narrativa ela falava dessa experiência, o lugar que ela dava à relação com as filhas e ao modo como isso foi importante nesse momento, porque aqui não havia uma mitificação da maternidade, de uma forma ela era tão posta a cru, por de facto haver um trabalho político que era muito importante ser desenvolvido, mas havia de facto esta vivência maternal que de alguma forma eu achava muito curioso, não é? Que pela razão de ter entrado na clandestinidade, a Margarida tivesse que assumir sozinha, de uma forma solitária, e que tivesse de facto que lidar com isso de um modo eventualmente muito diferente que pudesse ser se ela estivesse fora da própria clandestinidade. E isso punha assim numa situação que eu achei que era uma situação às vezes muito próxima daquela que também pode ser vivida hoje em dia, a experiência da maternidade, nesse isolamento ou nessa quase monoparentalidade. Ou seja, o filme é todo pensado como uma história das imagens. O primeiro plano em que nós vemos um dispositivo óptico, não é? Em que nós reconhecemos, não sei se necessariamente se reconhece qual dispositivo óptico existe, mas há qualquer coisa que está a construir uma imagem, se nós percebemos, não é? Que é a câmara escura e que de alguma forma, de modo metafórico, estará a dizer-nos que eles vão ficar fechados numa caixa, não é? Por sua vez, logo a seguir, na cena seguinte, é a casa. Não é? E o filme faz de facto todo esse exercício da história das imagens de forma, não creio que muito explícita, nem era muito essa a intenção. Achei que se podia de facto, ou seja, que quando há esse exercício de que se pode colocar ou que se poderia colocar o que eram os processos de falsificação hoje, eu teria que necessariamente contar uma história das imagens, porque não estávamos a falar das mesmas tecnologias, das mesmas relações com os instrumentos, nem das mesmas imagens. E por isso essa história das imagens vem do facto de ter-se produzido este ato, não é? Esta diferença temporal entre o tempo narrativo e o tempo das imagens. Então, essa vontade do filme falar ou dizer, de alguma forma relacionar-se, não é? Com o tempo atual, não teve tanto como uma intenção provocar essa tomada de consciência, não é? Mas mais
lançar sinais ou provocar, dar a ver indícios, não é? De que essa experiência da clandestinidade eventualmente não tinha terminado com o 25 de Abril. Não é? Ou seja, que de facto essa experiência de clandestinidade continua com outros moldes, com outro enquadramento histórico e político, obviamente, mas ela ainda é vivida muitas vezes nas ações políticas, nas ações artísticas, nas ações sociais, e então o filme, esse é o, digamos, o exercício que ele procura fazer, não é? Ou seja, a chamar, digamos, todas essas referências que vão aparecendo, dos delas através de objetos artísticos, não é? Que vão entrando no filme, através de cartazes, de serigrafias, de desenhos, de pinturas, ou seja, isso era importante para que se pudesse, de alguma forma, haver este reconhecimento dos indícios, não é? Dos indícios de que a clandestinidade não era uma experiência que nós devêssemos olhar como algo que pertencesse a um período histórico muito preciso e que ficaria de alguma forma cristalizado. É qualquer coisa que nós deveríamos pensar como estando a atravessar, estando continuamente a atravessar, digamos, a história, inclusive a história portuguesa.